Graça e paz. Hoje nós vamos, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, começar uma caminhada na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Vamos ouvir a leitura do capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graças e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Que Deus revele a sua palavra no nosso coração. Colossos, uma cidade localizada a sudoeste da Frígia, antiga região da Ásia Menor, às margens do rio Lico, que significa lobo. Frígia é atualmente a região da Turquia. Paulo esteve na Frígia, mas ele não esteve em Colossos. Era uma cidade regional desde o século V antes de Cristo, até que a vizinha Laodiceia cresceu e superou Colossos, tanto em tamanho como também em importância. Essa cidade ficava cerca de 16 quilômetros a leste de Laodiceia e 60 de Éfeso, na direção leste. Ela ficava à entrada de um desfiladeiro, num vale estreito, o vale do rio Lico, de aproximadamente 19 quilômetros de extensão, de comprimento, numa estrada militar que vinha desde o rio Eufrates e seguia para o ocidente. Não sabemos ao certo como o Evangelho de Cristo chegou a essa cidade, mas chegou, porque quando Deus quer, acontece. É possível que essa igreja, a igreja dos Colossenses, tenha sido iniciada por um grupo de pessoas que estiveram no dia do Pentecostes, porque somos informados que ali tinha gente da Frígia, da Ásia Menor ali. Mas não sabemos. A maioria dos estudiosos acreditam que quem pregou o Evangelho lá foi Epáfras, um irmão que tinha sido convertido pelo Senhor através das pregações do apóstolo Paulo, provavelmente em Éfeso. Colossenses capítulo 1, versículo 7, não deixa nenhuma dúvida que Epáfras foi quem pregou o Evangelho para eles. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ao que parece, esse irmão foi um nativo ali da região. A data mais provável para Colossenses é a que corresponde ao período em que Paulo estava preso na capital do Império Romano,
por volta do ano 60, depois da ressurreição de Cristo e da prisão, a prisão domiciliar, o apóstolo Paulo escreve tudo quanto encontramos na carta aos Colossenses. Importante você saber disso, que quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso. Embora Paulo nunca tenha estado naquela cidade, ele era muito considerado por lá. E Epáfras foi visitá-lo na prisão em Roma, levando informações dos colossenses e das graves situações doutrinárias que estavam acontecendo por lá. Erros graves, gravíssimos, doutrinários estavam acontecendo entre os colossenses contra a suficiência total e irretocável de Jesus Cristo. A heresia que corria por lá era uma heresia que focava a suficiência de Cristo, porque o inferno sempre vai atacar a pessoa de Jesus Cristo, a sua obra na cruz do Calvário, a suficiência do sacrifício de Cristo, a suficiência da pessoa de Cristo. É o foco do inferno, do demônio. E isto estava acontecendo ali. Quando o Evangelho de Cristo, a pessoa de Cristo é anunciada, e tão somente a pessoa dele, o inferno se levanta contra esta mensagem da suficiência total e irretocável de Jesus Cristo, porque é disso que Paulo vai tratar nesta carta aos Colossenses. Ele escreve a carta com o propósito de orientar aqueles irmãos. O tema principal da carta é a suficiência de Jesus Cristo. A suficiência que nos satisfaz totalmente, que nos basta. E Paulo mostra isso aí nesta carta. Não é Cristo e algo mais. Não, é Cristo somente. Nada mais além dele. E o nosso propósito, nossa intenção é ler esta carta, ler e deixar Deus falar ao nosso coração. E hoje vamos iniciar então essa caminhada. Essa carta então trata da suficiência irretocável de Cristo, da sua preeminência, da sua excelência, da sua grandiosidade, da sua superioridade, da sua primazia, da sua prioridade, do seu primor e da sua anterioridade. Porque ele é antes de tudo. Colossenses é a carta que mais trata da suficiência de Cristo para nossas vidas. Paulo apresenta aos Colossenses um sumário da suficiência de Cristo. Eu vou aqui fazer as citações dos textos e você pode anotar, pode acompanhar, pode ler depois, porque a coisa é boa, é muito rico. Ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Capítulo 1, versículo 15. Nele
foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Capítulo 1, versículo 16. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Capítulo 1, versículo 17. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Capítulo 1, versículo 18. Ele é o cabeça da igreja. Cristo está no comando. Na igreja de Cristo não tem cabeçudo, teimoso. Tem o cabeça, que é Ele mesmo, comandando tudo. Ele tem a primazia em todas as coisas. Versículo 18, capítulo 1. Deus está todo nele. E Ele é Deus. Ele é Deus. Capítulo 1, versículo 19, capítulo 2, versículo 9. Cristo em nós, ele diz, pessoa de Cristo em nós, vivendo em nós. Colossenses 1, 27. Sua obra salvadora foi perfeita e não aceita retoque humano. Capítulo 1, versículos 20 ao 22. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Capítulo 2, versículo 3. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Capítulo 2, versículo 10. Ele manda em todo mundo. Ele está acima de todos. Toda autoridade, todo poder na terra e no universo. Nele não nos falta nada. Estamos perfeitamente satisfeitos. Capítulo 2, versículo 10. Nele nós fomos libertos do poder da natureza pecaminosa, através da nossa morte com Ele na cruz. Capítulo 2, versículo 11 e 12. Nele ganhamos a vida nova, a vida de Cristo, a vida de Deus, na ressurreição juntamente com Ele. Capítulo 2, versículo 12 e 13. Nele ganhamos o perdão de todos os nossos pecados e de tudo aquilo que era contra nós. Colossenses 2, 13 e 14. Nele ganhamos vitória total sobre todo o staff do inferno. Colossenses 2,15. A nossa crucificação com Ele. Paulo diz da nossa crucificação com Ele em Colossenses 2,20. Capítulo 3, verso 3. E ele diz que o próprio Cristo é a nossa vida. Ele mesmo é a nossa vida. Está em nós. Capítulo 3, versículo 4. E finalmente, ele apresenta Cristo como sendo o nosso tudo. Ele diz: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo em todos. Ele está em todos e Ele é tudo, tudo, tudo. Preste atenção. Cristo é tudo. Exatamente. Você precisa sair daqui hoje entendendo que Cristo é tudo.
não resta dúvida, Cristo é a absoluta suficiência de Deus para a minha insuficiência humana total. É o tema dessa carta. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos, diz a palavra de Deus. Todos quem? Todos aqueles que com Cristo morreram e ressuscitaram. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo morreu e ressuscitou para viver naquele que crê que com Ele morreu e ressuscitou como realidade espiritual. Quando você crer sua morte com Cristo, Ele será revelado no seu interior como o seu tudo. Seu tudo. E desse momento em diante, não haverá barganhas com Deus. Porque do ponto de vista espiritual, Cristo é tudo em nós e para nós. Quem tem Cristo vivendo no seu interior não precisa de mais nada na sua vida espiritual, porque Cristo é tudo em nós. Portanto, creia na palavra de Deus que afirma sua morte e ressurreição em Cristo e terá o Filho de Deus, o suficiente Filho de Deus, vivendo no seu interior e vivendo como o seu tudo. Cristo vive em mim a sua vida. Temos total suficiência em Cristo. A vida de Cristo em nós é uma fonte sempre jorrando. É uma fonte generosa, abundante e perene. A beleza do cristianismo é Cristo mesmo. Cristo vivendo em nós. Tudo está na pessoa de Cristo. Tendo Ele, você tem tudo. Se Cristo está revelado no seu interior, você tem tudo porque Ele é tudo. Não tem como diminuir Jesus Cristo. Ele é tudo e pronto. Que Ele, o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, seja em você o seu tudo. E que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para enxergarmos cada vez mais que uma coisa só é necessária: Cristo. Que em toda e qualquer circunstância, Cristo é o nosso tudo e nada mais além dele. É isso, irmãos. É isso que estou envolvido. Eu quero Ele, e quero Ele e Ele somente. A essência do cristianismo está nesta expressão: Cristo é tudo. Mas, cuidado, porque há uma diferença entre aceitar que Cristo é tudo e crer que Ele é tudo em você. Cristo é tudo. Muito bem. Você aceita então que Cristo é tudo? Parabéns. Mas você crê que Ele é tudo em você, no seu interior? Você está experimentando Cristo como seu tudo? Somente
Cristo, somente Ele nos satisfaz totalmente e perfeitamente. Só Ele. João capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Não é a vida biológica. O trigo, esse tipo de pão que é o pão da vida biológica. Também não é o pão da vida psicológica, dessas carências. É o pão da vida espiritual, da vida de Deus, da vida de Cristo, da vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, prestou atenção? Quem vem a mim. Quem é que vem a mim? É aquele que o Pai traz a Ele, porque Ele disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, atrair, puxar. Quem vem a mim? Porque o Pai nos leva a Ele, e Ele mesmo nos puxa para Ele, porque quando Ele estava na cruz e foi levantado, Ele nos atraiu a si. Ele disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Ele nos atraiu, o Pai nos levou, o Espírito convence. É uma obra da Trindade, irmãos. Então quem vem a mim é aquele que está crendo que foi atraído em Cristo Jesus naquela cruz. É quem está crendo que com Cristo morreu lá para o pecado. Com Ele também ressuscitou em vida nova, que já é Ele mesmo em nós. Quem vem a mim, presta atenção agora, irmãos, muita atenção. Jamais é jamais mesmo, nunca mais, jamais terá fome. Aqui está enfocando o aspecto espiritual. Jamais terá fome. E quem crê em mim, para dentro de mim, crer é você nele, jamais terá sede. Esse jamais aqui, irmãos, está falando da suficiência de Jesus para nós. Nele nós estamos satisfeitos totalmente. Eu sou o pão da vida eterna. Esta vida é a vida que nós ganhamos depois da morte com Cristo na cruz. No momento em que você comer Cristo, a sua fome espiritual desaparece. A sua fome de significado desaparece, porque agora você vai ter o verdadeiro significado nele. Está falando aqui, irmãos, de uma identificação profunda de Cristo conosco e nossa com Ele. Cristo nos assimilou em seu corpo na cruz, e com Ele nós morremos, e na sua ressurreição nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele, e a partir da nossa ressurreição com Ele, Ele está em nós, Ele pessoalmente está em nós, irmãos. Ele está em nós. Em nós Ele é a nossa vida, Ele vive em nós. É por isso que jamais terá fome, jamais terá sede. Quando você recebe e crê
nunca mais terá fome. Preste atenção, nunca mais. Se você continua com fome, é sinal que não comeu do pão da vida, não creu. Se você não está satisfeito e está buscando algo mais, é porque não tem Cristo revelado no seu interior. Se você está atrás de algo mais, é porque não conhece a suficiência do pão da vida. Uma pessoa que diz que crê em Jesus Cristo e não tem satisfação total, não é parcial, total nele, mas vive caçando cacimba, cisterna, poço seco, cisterna seca para beber, não está crendo de fato. Não está crendo de fato. Você é um fake. Essas pessoas que vivem atrás de doutrinas, ensinos, novidades, não se alimentou do pão da vida, não se alimentou de Cristo, nem bebeu dele. Quem está satisfeito em Cristo, mesmo que passe por situações difíceis, dificuldades, sofrimento, perseguição, não vai ter carência espiritual nenhuma, porque não tem fome, não tem sede, porque se alimentou, porque experimenta a suficiência de Cristo no seu interior. Esses recursos internos de Cristo em nós, é disso que estamos falando. Há um cântico bem antigo, eu acho que você conhece. É assim: satisfação é ter a Cristo. Isso é do tempo que era isso mesmo. Hoje a coisa está bagunçada. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. E não há mesmo. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Só porque você é de Jesus? Sim. Só porque eu sou dele, eu já sinto satisfação sem fim. Sim, paz real. Porque tem a paz falsa. A paz que a circunstância tira. Mas a paz real, ninguém tira. Sim, gozo no sofrimento, na tribulação, na dificuldade. Achei o segredo. É Cristo no coração. Achei o segredo. Qual é o segredo? É Cristo em mim. Só que para Cristo estar em mim, eu primeiro tive que estar nele, morto com ele na cruz. Achei o segredo. É Cristo no meu coração. Será isto verdade? Estou perguntando para vocês. Será isto verdade? Cristo é a sua grande satisfação? Cristo me satisfaz e não quero mais nada. A maior riqueza que uma pessoa pode ter é a presença de Cristo no seu interior. A maior necessidade que uma pessoa tem não é dinheiro. Não estou dizendo que dinheiro não seja uma necessidade no mundo em que vivemos. Eu estou dizendo que a maior necessidade de uma pessoa não é ter dinheiro, carro, coisas. É Cristo no seu interior revelado. Cristo é a nossa maior riqueza.
Uma pessoa que tem Cristo vivendo no seu interior tem tudo. Isto é o máximo que uma pessoa pode alcançar nesta terra, neste mundo, mas quem alcançou ainda cresce nesse máximo, porque Cristo é infinito, é eterno. Irmãos, não podemos ser meros caçadores de bênçãos. Tem gente que não se interessa verdadeiramente pelas outras pessoas, mas se interessam pelas coisas dos outros. Vou repetir isso aqui. Tem gente que não se interessa verdadeiramente pelas outras pessoas, mas se interessa pelas coisas dos outros. Não gosta de ninguém, gosta de tudo o que os outros têm. É assim os caçadores de bênçãos. É assim que os caçadores de bênçãos fazem com Deus. Gostam do que Cristo tem, mas de Cristo, da pessoa dele, não gosta não. Gosta não. O Senhor tem o que para me oferecer? O que o Senhor tem para me oferecer? O Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus diz que Ele tem para ofertar a nós Ele mesmo, porque Ele é aquele que se entregou por nós e que se deu por nós, aí não queremos. Mas a nossa visão tem que se voltar para esse ponto. Senhor, além de tudo isto que Tu tens feito para mim, eu quero a Ti mesmo. O cristianismo autêntico, verdadeiro, é um cristianismo muito além das bênçãos. Irmãos, nós temos que atravessar a fronteira das bênçãos e chegar ao abençoador mesmo. É a Ti que eu quero, Senhor, porque é o Senhor que me satisfaz. Então, precisamos definir o que queremos. Se você quer tudo, em termos de coisas ou de algo, Deus já lhe deu. Deus já lhe deu. Mas o que importa mesmo, irmãos, é o Filho de Deus, a pessoa dele. Então, irmãos, vamos parar de fazer de Jesus um utilitário. Ele não é o nosso utilitário, não. Você serve a Cristo ou se serve dele? Temos que parar com isso. Não o louvamos para ganhar bênçãos, mas porque ele é digno de ser louvado. Se você não louvar o Senhor porque Ele é digno, se você não está entendendo que Ele é digno do seu louvor, então o seu louvor não é louvor. E quanto mais ouvemos, mais o queremos. Isso chama-se a busca da comunhão com o Senhor. Vamos comer e beber desse conhecimento de Cristo, dessa comunhão com Ele, da sua presença.
de tudo que Cristo é. Sentado à mesa do Senhor, só uma coisa me importa: a revelação de Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Sei que, ó Pai, é o teu querer o revelar Cristo em mim. É hora, irmãos, de assentarmos à sua mesa para receber a grandeza da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa recompensa não é ouro, nem prata, nem casa, nem carro, mas Cristo revelado no meu interior. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Em verdade, porque o assunto é muito importante. Em verdade, lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim, para dentro de mim. O verbo crer é você entrar nele. É você entrar em Cristo crendo. Quem crê em mim, entra em mim. Tem a vida eterna. Tem, não é terá, tem. Mas quem crê em mim, quem entrou em mim, porque creu a atração na cruz do Calvário, esse vai ter a vida. E por que tem a vida? Porque tem a morte com Cristo na cruz, para depois ter a vida. Há um cântico onde nós confessamos a suficiência de Cristo. Meu tudo é Cristo, meu tudo é Cristo, nada mais me falta, sua graça me basta, meu tudo é Cristo. É lógico que aqui está enfocando o aspecto espiritual. Quando uma pessoa ganha a visão de Cristo pela revelação do Espírito por meio da palavra, não vai conseguir tirar os olhos de Jesus. É extremamente gravíssimo se distrair da suficiência de Cristo. Era o que a heresia lá entre os colossenses estava tentando fazer. O principal objetivo de Deus é revelar Cristo em nós, como nosso tudo. Então, o que eu preciso descobrir? Que Cristo é o meu tudo. A coisa que o inferno mais detesta é a suficiência de Cristo. Todas as vezes que você abordar a suficiência de Cristo, o inferno se levanta para destruir essa pregação da suficiência de Cristo. O cristianismo genuíno só tem uma mensagem para anunciar: a suficiência total, irretocável de Cristo para a nossa total insuficiência. Vou finalizar dizendo algumas coisas. Se você não é salvo por causa do que Cristo fez por você, então você não está salvo. Fora do sacrifício de Cristo, você não tem esperança alguma. Não há nada que possamos fazer para satisfazer a Deus. Nada que você faz pode satisfazer a Deus. Somente o que Cristo fez por nós satisfaz o coração do Pai. E nós estamos satisfeitos no que Cristo fez por nós e em nós. Não bastava Ele ter morrido, Ele precisava nos levar a morrer com Ele. E Ele nos levou a morrer com Ele.
A morte dele era a minha morte, a nossa morte. Porque ele não tinha morte para morrer. Eu tinha. E ele me levou a morrer com ele. Fé nesta verdade vai fazer toda a diferença, aqui e na eternidade. Tudo está feito e não há nada que você possa acrescentar ao Evangelho. Não há nada que você possa acrescentar ao que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. É um Evangelho pronto, prontinho, perfeito. Ele fez tudo e nos convida apenas a participar. E como participar? Experimentando, crendo e agradecendo.